Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui esta noite para juntos meditarmos na palavra de Deus. Estamos aqui um pouquinho com atraso que a gente precisou organizar aqui. O pastor hoje também está bem atrasado, né, Caleb? Mas estamos juntos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus e poder meditar na palavra de Deus. Neste momento eu quero convidar você, que você convide alguém para participar deste momento conosco, neste culto de ensino da palavra de Deus. Compartilhe o link com alguém, chame alguém da tua família para cultuar a Deus, para aprender da palavra de Deus juntamente com você, para meditar na palavra de Deus com você. Pega a tua Bíblia, a tua harpa, coloque aí do teu ladinho, tá certo? E vamos juntos meditar na palavra de Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos buscar a presença dEle. Eu tenho certeza que Deus tem algo todo especial a falar aos nossos corações nesta noite, tá certo? Eu quero te convidar, curva a tua cabeça aí onde você está. Vamos fazer uma oração ao Senhor. E logo mais nós vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, na Tua casa, para juntos, Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, nós queremos aqui, Senhor, falar da Tua palavra. Podemos juntos, Senhor, com os Teus filhos que aqui estão, Senhor, aprendermos juntos de Ti. Ó Deus, queremos poder meditar, Senhor, e ouvir instruções de Ti, Senhor, de acordo com aquilo que temos meditado, Senhor, para também compartilhar com os Teus filhos, Senhor, que estão em casa. Senhor, sede conosco, fala aos nossos corações de uma forma toda especial. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Recebe também o nosso louvor, a nossa adoração a Ti nesta noite. Esse é o desejo do meu coração e é o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Hino 75 da nossa harpa cristã. Hino de número 75 da nossa harpa. Em Jesus tens a pau. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende a tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Vê
Deus é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia. Bom, José, cante mais um. Aleluias. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos ainda louvar o Senhor com o hino de número 77. Hino de número 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás,
Deus. Aleluias. Meus irmãos, nós estamos juntos esta noite, mais uma vez, para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Aleluias. E creio que Deus tem algo todo especial para ministrar ao nosso coração, tá certo? Eu sei que Deus vai falar de uma forma aqui, porque Deus falou comigo enquanto essa semana eu pedi ao Senhor uma palavra para ministrarmos, para falarmos, compartilharmos com os irmãos no dia de hoje. E muitos temas nos veio meditando a palavra, fazendo algumas pesquisas para tentarmos uma abordagem, e alguns temas me veio de ideia na cabeça, mas o Senhor bradou de uma forma toda especial ao meu coração, falando sobre tentação. E eu relutei um pouco para falar sobre este assunto, né? E eu fiquei assim, meu Deus, mas será que é realmente? Mas sabe quando Deus impulsiona, pastor José do Egito, Deus me impulsionou a falar sobre esse tema, né? Sobre tentação. E ainda ontem nós estávamos orando, buscando a presença do Senhor, e isso veio aflorando mais ainda em nossa mente. Hoje pela manhã fui trabalhar e esta palavra ficou queimando no meu coração. Os textos bases nós já tínhamos, e aí quando chegamos hoje à tarde, viemos juntos mesmo ali. Eu peguei a Bíblia, uma apostila de consulta, né? E fomos ali meditando e olhando e vendo, e o Senhor nos trouxe aqui algo todo especial, e nós queremos compartilhar junto aqui com a participação do nosso irmão José do Egito, com a participação do Lucas, do Moisés, que vai nos ajudar ali, vai tocar também, aleluia, e os meninos que estão aqui atrás da mesa, como diz a história. E nós vamos aqui juntos compartilhar da palavra de Deus, tá certo? Desde já eu quero agradecer aos nossos irmãos. Hoje nós não vamos fazer aqui aquele momento específico de oferta, até porque estamos aqui num número bem reduzido. Depois os irmãos tiverem a sua oferta, nós deixamos lá para que seja contabilizado. Mas eu quero dizer à igreja, eu estou muito feliz, muito alegre, porque Deus tem abençoado a sua vida. Ainda hoje pela manhã, alguns irmãos nos ligando, falando conosco, e eu tenho visto, irmãos, a bênção de Deus sobre a vida da igreja. Glória. Às vezes a gente se preocupa como igreja, organização, porque há impostos a ser pagos, há coisas que precisam ser acertadas, mas eu tenho visto a mão de Deus e a fidelidade a sua fidelidade para com Deus, e isso alegrou o meu coração esta manhã. Eu senti a presença de Deus. Glória a Deus. Pastor José do Egito trabalhando, e ao mesmo tempo que os nossos irmãos que cuidam desses departamentos nos informava a situação, e falou assim: pastor, Deus tem abençoado. E eu fiquei muito feliz. Ainda ontem também clamávamos e orava, apresentando esta igreja aos irmãos na mão do Senhor Jesus, e orando por todos aqueles que com amor e com carinho têm ofertado na casa do Senhor. E hoje pela manhã, quando recebendo o relatório financeiro da igreja, eu fiquei muito alegre e muito feliz, porque Deus tem abençoado Muito bem, vamos lá, dando continuidade. E eu louvo a Deus pela sua vida e por isso, e que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos. Como eu sempre costumo falar, se alguns dos irmãos quiserem o número da conta para... Pastor, eu quero fazer via depósito, nós vamos deixar nos comentários lá depois o número do meu telefone. Os irmãos podem ligar, eu mando o número da conta para os irmãos depositam, e aí a gente faz o envelope aqui e manda para a nossa igreja sede. Sempre pedindo para os irmãos que, após os irmãos fazerem o depósito, tira um print da tela, manda para a gente poder fazer o controle, porque aí a gente já faz o envelope e manda também para a sede. Esse print que os irmãos também mandam para a gente manda também para a igreja sede, para os irmãos saberem a forma que está sendo feita as transferências. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida em tudo por tudo, e que a mão de Deus, continue sobre a sua vida, sobre a sua casa. A palavra de Deus nos diz, irmão José, que fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. A palavra de Deus também nos diz que aquele que semeia em abundância também colherá. Então vale a pena você ser fiel. É bem verdade que a gente sabe que
Muitos dos irmãos estão passando por um momento de dificuldade, alguns teve o seu salário reduzido, né? Alguns perderam, trabalhavam por conta, perderam o seu ganha-pão, vamos dizer assim, e a gente entende isso. Mas nós estamos orando e clamando, e o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que Ele não fica devendo nada para ninguém. O nosso Deus é um Deus que Ele é abençoador. E se você tem sido fiel, creia, porque a porta vai se abrir de novo. Deus vai lhe abençoar, Deus não vai deixar faltar nada na sua casa, porque Deus leva em conta o sentimento que você tem no seu coração, o desejo de poder fazer a obra do Senhor, cantar, pregar, ofertar na casa do Senhor. O Senhor leva em conta isso, o desejo que está no teu coração. Ainda que talvez hoje você esteja desempregado ou passando por um momento de dificuldade e fale assim, pastor, eu não tenho condições de ofertar. Deus conhece o teu coração e conhece o desejo que tem no seu coração. E só pelo desejo que está no seu coração, Deus já derrama da bênção sobre a sua vida. Glória. Encerrando essa parte aqui, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem honrado. Domingo nós fechamos o nosso relatório. Se alguns dos irmãos ainda querem dizimar esse mês, ofertar esse mês, faça isso com alegria, com amor, com carinho. Não esqueça do quilo, se você puder, traga 1 quilo de alimento, tá certo? Para que a gente continue abençoando vidas, tá certo? Os irmãos têm trazido aqui e tem sido de grande valia, no que podemos a igreja vai e completa, tá certo? Aquilo que os irmãos trazem, e aí temos abençoado vidas para a honra e a glória do nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Tiago, no seu capítulo 1, verso 12. Livro de Tiago, no capítulo 1, verso 12. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar, como eu disse, sobre tentação. Queremos entender um pouco melhor sobre isso, sobre esse tema, sobre tentação. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas perguntas são interessantes e a gente vê dentro da Bíblia, às vezes a gente fica até um pouquinho confuso. E é bom a gente entender e compreender um pouco. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui, por exemplo, qual é a causa de sermos tentados? Por quem somos tentados? Né? Às vezes a gente se confunde um pouco, às vezes mistura um pouco tentação com provação. Né? Então, a gente vai entender um pouco sobre isso, vamos aprender juntos nesta noite. Tiago, no seu capítulo 1, verso 12, nós vamos ler 12, 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. E já vai a resposta de uma das perguntas que nós falamos. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos compartilhar isso um pouquinho, vamos aprender um pouquinho disso. Havendo a concupiscência concebido à luz, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Indistintamente, todos nós somos tentados. Sem distinção nenhuma, todos nós somos tentados todos os dias. Sendo tentado, ser tentado, melhor dizendo, não significa pecar. Ser tentado não quer dizer que você está pecando. Porque todos nós somos tentados, inclusive o próprio Cristo foi tentado. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Já disse o hino que nós cantamos, o primeiro hino da harpa que nós cantamos, né? Tentado não cedas, mas ceder é pecar. Se você for tentado, não ceda.
Porque se você ceder, você está pecando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que com nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus é o nosso maior exemplo, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente pode vencer. Então vamos compartilhar aqui um pouquinho, vamos adentrar aqui, vamos para o livro de Gênesis, vamos fazer uma análise lá do princípio e depois a gente volta para nós aqui. Livro de Gênesis no capítulo 3, verso 1. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas, abre para mim a Bíblia lá no livro de Gênesis, tá? Sim. Está aí? Sim. Livro de Gênesis no capítulo 3, verso 1. Leia para mim, verso 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ponto. Glória a Deus. Deus abençoe. Quando a gente olha aqui, tem 3 pontos muito interessantes de a gente observar. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, só para não sair do esboço. Quando nós olhamos aqui, tem 3 pontos interessantes para a gente observar. Interessante que Eva aqui, ela para atentar aquilo que não precisava, que não era necessário. Parou onde não era para ter parado. Isso é um ponto que pega muitas vezes a gente e nos faz pecar, olhar para aquilo que não devemos olhar. Eu e você conhecemos a palavra de Deus. Temos aprendido da palavra de Deus. Se eu sei que determinado ponto é abominável aos olhos de Deus, vamos colocar assim, por que então eu vou ficar brincando? E aí já vem aqui na cabeça Sansão. Certo? Já vem na cabeça Sansão. Sansão, ele começa a brincar com o pecado. Sabe aquele negócio que foi que Deus disse aos pais de Sansão, que ele foi ensinado, foi criado dessa forma, sabendo: olha, você não pode tocar nenhum animal, você não pode nem se aproximar. Aliás, isso é um mandamento para os judeus, né? Não se pode se aproximar de nenhum animal morto. Não se pode aproximar de um defunto, né? E então ele sabia que não poderia fazer aquilo, mas mesmo assim a Bíblia vai relatar que ele passa, mesmo sabendo que não poderia tocar naquele animal, que ele não poderia se aproximar daquele animal, Sansão vai lá, toca, tem um favinho de mel lá dentro, então ele vai provar daquele favo de mel e ainda vai levar e dar aos seus pais. Sansão mesmo, ele sabendo que ele era nazireu de Deus, não poderia tomar bebida forte, ele sabia que havia um segredo dele, que o segredo não poderia ser revelado, mas ele vai brincando com o pecado. E muitas das vezes, irmão José, a gente padece e chega a cair por causa disso, porque paramos onde não é para parar. Estamos de frente com o pecado, sabemos que a Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do mal. Mas aí a gente resolve parar para olhar, para ver, né? Não, eu vou ver se realmente é isso mesmo. Será que é tudo isso? Será que é, né? Às vezes é um pouco de exagero, não é tudo isso não. E a gente começa a brincar com o pecado. Meu querido, a Bíblia diz, como disse e já vou repetir novamente, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal.
se você sabe que algo ou alguém vai te levar a pecar contra Deus, não hesite em fugir. José sabia, por exemplo, que se ele permanecesse ali com aquela mulher, era um homem sujeito às paixões da carne, mas ele guardava a sua obediência para com Deus. Então o que ele faz? Não vou ficar aqui, não vou esperar para ver no que vai dar. Não, essa mulher, ela quer realmente deitar-se comigo. Então o que ele faz? Foge. Correto? Então, parar onde não é para parar. Olhar para aquilo que não é para ser olhado, né? Que é o ponto 2. Fixar os olhos no objeto de pecado. Se eu sei que determinadas situações, como por exemplo, se eu sei que de repente o irmão José é uma pessoa que não tem controle na língua, às vezes fala demais, às vezes gera, por que eu vou me aproximar? Por que eu vou estar junto com ele se eu sei que eu vou acabar pecando? Né? O segundo ponto que eu disse é fixar os olhos no objeto do pecado. Colocar os seus olhos naquilo que é pecado. Voltando lá em Sansão ainda, que é um exemplo perfeito. Aliás, o texto lá é bem claro no livro de Juízes. Se não me engano, 13, né? Que vai narrar a história de Sansão, Juízes 13. Um dos versos narra bem claro que ele colocou os seus olhos. A mulher foi atraída, né? Ele foi atraído, né, pelos seus olhos, aquela mulher, a formosura daquela mulher. Mas muitas outras coisas atraem também os nossos olhos. Não só a questão carnal, né? Falando da questão da sexualidade, mas muitas vezes o dinheiro, a ganância pelo dinheiro. Né? Ainda hoje eu contava o exemplo de um companheiro nosso aqui, que você conhece, não vamos citar nomes para não, que ele tem é um microempreendedor, tem uma empresa de construção civil, e ele foi chamado para fazer um determinado serviço em uma determinada cidade. E foi contratado ali para reformar creches, escolas e etc. e tal. E aí chegou lá e falou assim, você faz aqui, você vai ganhar um valor X, altíssimo. Valor que daria para ele dar uma levantada na vida, na empresa, né? Só que você vai receber X, mas na nota lá precisa constar Y. Então, entende isso? E esse irmão cristão, conhecendo a palavra de Deus, ele disse, pastor, como é que a gente vai fazer? Como é que eu posso fazer isso? Ele falou, eu poderia até mesmo dizimar e ofertar disso para tentar diminuir o erro, o peso na minha consciência, mas eu sei que é errado, eu sei que isso não... E ele começou a conversar comigo, meio que pedindo um conselho, né? Conversamos, falando. E então, naquele diálogo ali, eu disse a ele, meu filho, olha, espiritualmente já está errado. Espiritualmente é totalmente errado. A Bíblia diz que Deus não aceita estas coisas. Porém, eu falei fisicamente, materialmente falando, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser cobrado. E quando isso for cobrado, o teu nome vem à tona. E ele disse, não, pastor, longe de mim eu cair numa coisa dessa. Era esse exatamente o meu pensamento. E eu estou relutando comigo mesmo, porque eu não vou aceitar isso. E realmente ele não aceitou. Ele preferiu continuar, vamos dizer assim, pobre, ainda com a sua empresa pequena, crescer devagar, do que dar um passo maior que a perna por causa da sua ganância, fixando os seus olhos no objeto do pecado, que é o que nós estamos falando, e desagradar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, que ela deu ouvido a quem não tinha que dar ouvido. Então, ela parou onde não era para parar. Ela colocou os seus olhos aonde não era para colocar, colocou os seus olhos no objeto do pecado, e deu ouvido a quem não tinha que dar ouvido, porque não tinha nada de Deus para oferecer, para falar.
Pense nisso, eu quero que você já comece aí a refletir comigo. Certo? Essas curiosidades, essa desconfiança foram despertadas, que o inimigo despertou em Eva. Fez parar onde não era para parar, fixaram seus olhos no que não era para fixar, porque Deus já havia dito a ela que não, daquele fruto não poderia tocar, não poderia comer. E ele lançou sobre ela o seu veneno, e ela parou para lhe dar ouvido. Dar ouvido a quem não tem nada para lhe oferecer, que foi o exemplo que eu estava dando aqui agora. Às vezes há pessoas que não vão acrescentar nada na sua fé. Há pessoas que não têm nada de Deus para lhe oferecer. É a famosa roda dos escarnecedores. Às vezes a gente sabe que um determinado grupo não tem nada de oferecer. Às vezes a gente vê, eu trabalho numa empresa onde tem muitas pessoas, muitos homens, e às vezes você vê as pessoas ali se reúnem e o assunto não tem nada a ver com as coisas de Deus. E então, cabe a mim o quê? Desviar-se do mal. Se aquilo vai de encontro a que nós aprendemos com a palavra de Deus, o correto de mim é passar longe. Passar longe. Agora, se há algo ali profinco, se há algo de Deus ali, como aquele eunuco que estava tentando entender a palavra de Deus, e Felipe se aproxima dele e pergunta: você entende o que você lê? Ele falou: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí você se reúne para falar da palavra de Deus, para anunciar o evangelho de Deus, em tempo oportuno, para orar, para ler a palavra de Deus, para buscar, para cantar, salmodiar, para edificar vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não dando ouvido a quem não tem nada de Deus para te oferecer, que pelo contrário vai te arrastar para o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. O irmão José quer falar alguma coisa? É muito interessante os pontos que o pastor Zaqueu mencionou a respeito de fugir da aparência do mal. Observe que foi Paulo que disse isso, né? Ele é bem categórico em dizer da aparência. Ele poderia falar e escrever foge do mal, mas é da aparência. A aparência é diferente, ainda não chegou ainda no mal. Então, aparentou ser mal, foge. Exato. Não é para deixar para tentar fugir na hora que estiver lá dentro. Relativamente no mal. Mas aparentou ser mal, sai correndo, foge. Né? Então é esse ponto que eu queria estar. Muito bem, Lucas. Muito bem. Outras coisas que a gente observa aqui, vamos lá, as insinuações, né? A gente vê aqui uma tríplice dúvida em relação a Deus, que o inimigo lança. Né? O inimigo lança aqui uma tríplice dúvida em relação a Deus. A primeira a gente vai ver que ele lança sobre isso, a primeira dúvida que ele lança é sobre a bondade no tocante à restrição. Ele vai gerar uma dúvida no coração dela e falar assim: peraí, mas se ele é tão bom, tão bondoso, tão maravilhoso sobre vocês, por que ele está restringindo que vocês toquem no fruto? E ele vai lançar isso sobre ela. Né? Nós lemos lá no texto, acho que ele fala, não é esse o fruto que Deus disse para não tocar, não é isso? Começa o texto? Do Gênesis 3:1. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Muito bem. Então, primeiro ponto, ele lançou uma dúvida no tocante à restrição, sobre a bondade de Deus. Né? Mas se ele é tão bom assim, por que ele está restringindo? Né? E Eva agora começa a ser tentada. Segundo ponto, sua retidão relativa à afirmação de que morreria. Né? Como o Lucas acabou de dizer. Ele repete de novo para mim, por favor. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ele vai lançar esta dúvida. Espera aí, Deus está dizendo
que não coma para que não morra. Mas ele está dizendo, não, se você comer, você não vai morrer. Pelo contrário. Né? Terceiro, na santidade. Quando Satanás diz quando ele diz o contrário, na realidade, né? Não, você não vai morrer. Se Deus disse que você morrerá, né? Ele vem dizendo, não, certamente você não vai morrer. Pelo contrário, você será como Deus. Né? Então ele lança aqui 3 grandes dúvidas sobre a vida dela. Né? E essa bondade de Deus, será que é tudo isso mesmo? Né? Quanto à retidão, né, a afirmação de que ela morreria, será que você vai morrer mesmo? Não, acho que você não vai morrer, não. Né? É até interessante, pastor, eu sei que está lá mais para frente, a gente vai até falar, mas só pegando apenas um gancho, no momento da oração de Jesus, que ele está no deserto, né? Dá para entender ali o próprio Satanás lançando a dúvida, se tu és. Exato, Dúvida. Muito bem. E a Bíblia vem nos mostrando, né, dizendo que ele é o pai da mentira. Então Exato. a mentira, o engano, a dúvida são ferramentas que o inimigo ele vai usando e utilizando para enganar aqueles que dão ouvidos à sua palavra. Exatamente. A gente vê, nisso que nós narramos aqui agora, que nós falamos aqui, a gente vai ver exatamente o seguinte. Ele gera a incredulidade. Sim. A incredulidade vai resultar na desobediência, porque ela vai tomar do fruto, tá certo? E a partir do momento que desobedece, resulta na queda. Né? Então, deixou de crer, de acreditar, desobedeceu e pecou, caiu. Porque é isso que o inimigo faz comigo, com você. Ele lança as dúvidas, ele lança os dardos, como a gente costuma falar, os dardos inflamados dele sobre as nossas vidas, tá certo? Nos faz desobedecer a Deus e ele fica ao largo, como diz a história, esperando a queda. Esperando o momento em que você vai, o Espírito Santo vai se afastar de você, porque ele sabe que o Espírito Santo não compactua com o pecado. Então ele fica ao largo esperando a queda. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pode falar, pastor José. Muito bem. Então vamos lá. Vamos compreender agora um pouquinho mais a questão das tentações. Certo? Martim Lutero, ele, que é o pai da Reforma, ele dizia 3 requisitos, né, que entram na produção de um verdadeiro ministro do Evangelho. Ele dizia assim, olha, estas 3 coisas também se aplicam a todos os crentes, né, ou a todo o cristão, que é um vencedor, né, que são a oração, a meditação na palavra de Deus e a tentação. Isso é uma coisa que é meio que natural de um verdadeiro obreiro ou do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. Todo cristão, ele passa por isso. Haja vista, citamos o exemplo, o próprio Cristo. Né? Cristo nos deu exemplo de oração. Ele era o mestre que ensinava nas sinagogas. Bendito Senhor, que ensinava a multidão. Parava para falar às multidões, dar os seus sermões, trazer os seus ensinamentos, as parábolas, a qual Jesus, né, sempre nos fazia meditar. E tentação. Por quê? Porque até o próprio Cristo foi tentado. Ele passou por um momento em que a Bíblia vai dizer que o Espírito o impele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, um primeiro ponto aqui, que é até uma coisa muito fácil vamos dizer assim, de se identificar, né? Que seria identificar a procedência da tentação. E aqui a gente aproveita para esclarecer algumas dúvidas que às vezes surgem nas nossas cabeças, né? Precisamos identificar a procedência da tentação, que é uma coisa bem fácil, né? Porque a origem da tentação não vem de Deus, vem do diabo, certo? Ou a carne. A resposta ela é fácil de ser dada, né? Vem sempre do diabo.
Porque a Bíblia nos diz, em Tiago 1:13, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No entanto, as Escrituras nos dão também uma declaração muito clara. A seguir, né, quando a gente lê Mateus no capítulo 4, verso 1, vai dizer assim, olha, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, provação, Deus permite que a gente passe por provações. Provação, uma coisa. Tentação é outra. Tentação é aquilo que provém da nossa carne. Então, a tentação, ela provém do inimigo das nossas almas. Ele é o tentador. Já visto o versículo que acabamos de ler de Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, tá? Eu vou seguindo aqui. Muito bem. Isso ficando claro, da onde procede a tentação, aí nós vamos para os desígnios de Deus. Que podem permitir grandes tentações. Os desígnios de Deus que podem permitir grandes tentações. E aí aqui eu acho que dá para a gente falar um pouco bastante sobre isso, abranger mais aqui um pouquinho o assunto. Por quê? Deus pode estar usando uma tentação para alcançar uma lascívia ou um pecado antigo, né? Que te assedia, te rodeia e que tem grande força sobre você. Eu quero que fique bem claro isso. Não é que Deus está te tentando, como nós acabamos de explicar, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Mas ele pode usar esta tentação que eu e você sofremos para alcançar um pecado que está dentro de nós. Para fazer com que isso venha à tona. Um pecado antigo que nos rodeia, né, que nos seduz. Sabe aquela coisa que perdura durante anos? Há pessoas que me permita aqui citar, por exemplo, há pessoas que sofrem com a questão da tentação, por exemplo, da pornografia, que vivem anos escravos da pornografia, até que a graça de Deus o alcança, para que ele seja liberto daquilo. É verdade. Há pessoas que sofrem, por exemplo, com a questão, por exemplo, da pedofilia. Pessoas que abusam de crianças. E a pessoa vai sofrer com isso muito tempo. Até que a misericórdia de Deus o alcance e ele consiga deixar esse pecado. Então, às vezes, Deus pode usar esta tentação para que esse pecado que está arraigado dentro de você, né? Esse pecado que te assedia, te rodeia, que está sempre ali se manifestando, né? Possa aparecer. Esse pecado que muitas vezes, ele tem uma força, exerce um poder tão grande, que às vezes você tem vontade de ser liberto. Bebida, por exemplo. Às vezes nós conhecemos alguns testemunhos de alguns irmãos que, por exemplo, assim, vêm para a igreja, aceitaram Jesus e não conseguem descer as águas. Por quê? Ele fala, pastor, eu não consegui largar o cigarro ainda. É uma coisa que eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou batalhando, mas eu não consegui deixar isso ainda. E é uma coisa que, às vezes ele passa até alguns dias, mas vai aquele negócio vai, né? E volta novamente. A bebida, e como citei aqui, os pecados sexuais, a cobiça, a questão financeira. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe aquilo de você lançar a mão naquilo que não é seu? Lembra do exemplo de
Eli, os filhos de Eli, que constantemente lançavam mão daquilo que não era deles, que não era o direito deles. E às vezes pessoas que usam desculpas. Não, mas isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Aí está tomando aquilo que não é seu. Então são coisas que vêm rotineiramente fazendo com que você peque. A Bíblia diz que todas as pessoas são tentadas pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A cobiça atraindo, seduzindo as nossas vidas, nos atraindo ao pecado, nos seduzindo ao pecado. Tiago, isso está Tiago 1:14, né? E ela nos atrai, nos seduz. E é por trás, melhor dizendo, desta cobiça, aí é onde Deus vai se manifestar. Aí é onde Deus vai trabalhar muitas vezes na minha e na sua vida. Ele pode permitir que durante anos, né, isso brote, esta cobiça brote, né, até que a gente começa a se questionar. Sabe? Mas por que eu estou vivendo desse jeito? Por que eu não consigo vencer isso? Por que esse mal me sobrevém tanto? Eu não sei quantos senhores, mas, por exemplo, eu teve uma determinada época da minha vida que eu fiz esse questionamento. Mas, Senhor, por que isso me sobrevém? Por que este mal me sobrevém? Por que o inimigo vem sobre mim dessa maneira? Né? E aí a resposta está aqui, ó, né? O Senhor, Ele pode até permitir que você seja tentado, que este mal te rodeie, porque isso é algo que está dentro de você, está te arraigando, e o Senhor vai permitir que isso venha à tona várias vezes, para que você se desperte, para que você reaja. É como, por exemplo, vamos pegar aqui a atualidade que nós estamos vivendo, no cenário que nós estamos vivendo. Quando você é contaminado por esse bendito desse vírus, ele fica incubado dentro de você lá. Ele está no teu organismo, mas ele não se manifesta. Ele vai ficar alguns dias lá, quietinho, tranquilo, só se fortalecendo, conhecendo o ambiente em que está vivendo. Até o ponto que as reações, quando ele se manifesta, as reações começam a aparecer. É a dor de cabeça, é a febre, é isso, é aquilo. E aí você vai falar, opa, peraí. O que está acontecendo comigo? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso começar a tratar esses sintomas. E aí vai tomar remédio para febre, vai tomar remédio para isso, vai tomar... E mesmo assim é no âmbito espiritual. A gente precisa parar e questionar, peraí, o que está acontecendo comigo? Aonde este mal está me levando? Olha as reações que eu estou tendo. A minha família está sendo destruída. As minhas finanças estão indo de buraco abaixo. Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. As reações estão começando a aparecer, e é Deus permitindo que isso venha à tona, que você seja ali tentado várias vezes para que você reaja. Você precisa reagir, precisa ter anticorpos aí que reajam no seu organismo espiritual também. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até que você questione por que você está sendo tentado. Quando você é atacado subitamente, indesejadamente, inesperadamente, né? A gente começa a meio que reagir. E aí é onde Deus vai mostrar para você a sua fraqueza. Deus vai dizer para você, está vendo que você está vulnerável? É quando você chega lá, você depois de estar se passando mal, se sentindo mal, olha, é tontura, é febre, é isso, aí você vai procurar o médico chega lá e fala assim, meu querido, você está com a Covid, você está com coronavírus. E aí agora Deus está mostrando para você que você está frágil, você está vulnerável. Agora você vai ter que tomar cuidados, vai ter que fazer um tratamento. E aí Deus começa a mostrar para você a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. E aí é onde Deus se levanta, aleluia,
para nos ajudar. E ele diz para você, ei, levanta a tua guarda. É hora de você reagir. É hora de você buscar o tratamento. Glória a Eu estou Deus. aqui para te ajudar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Só que aí o Senhor espera de você. Você precisa tomar atitude. Você precisa se levantar. Você precisa colocar-se de pé. Você precisa dobrar o seu joelho, reconhecer as suas faltas, os seus pecados, os seus erros e dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, eu não quero mais pecar contra ti. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E aí é onde você vai se fortalecer em Cristo. Glória a Deus. Aí é onde você vai criar resistência, você vai criar imunidade, você vai se fortalecendo, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, pode ser que isso perdure sobre você, essas tentações, até que você crie esta imunidade e até que essas raízes que estão arraigadas, às vezes aprofundadas, sabe, sejam totalmente destruídas. Por quê? Porque você vai começar a buscar. Você vai buscar de Deus um tratamento, ou melhor, em Deus um tratamento. E aí é onde o que nosso amigo Martinho Lutero fala, oração, sabe? Orar, buscar, clamar ao Senhor, meditar na sua palavra, buscar de Deus sabedoria para vencer esses processos de tentações. Porque ser tentado não é o problema é quando nós cedemos à tentação. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor José. O versículo de número 2 do texto oficial, Tiago, capítulo 1, tem uma pequena diferença aqui entre o versículo 2 e o versículo 12. Observe que o versículo 2 vai dizer assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E o versículo 12 vai dizer, bem-aventurado o varão que sofre tentação. Não está falando com a palavra cairdes. Então, o fato de estar escrito aqui cairdes, no original, significa entrar em tentação. Exatamente. Não é porque está escrito aqui, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes. Não é para ninguém se alegrar. Não é já do pecado gerado. Exatamente. Não é para ninguém se alegrar porque caiu ou porque vai cair, enfim, não. É para se alegrar quando é tentado. Várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, tem uma diferença entre o versículo 2 e o versículo 12, que tem o mesmo sentido. Diferença na escrita, mas é o mesmo significado. Muito bem, é isso mesmo. E só complementando, a gente precisa, sim, ter alegria de passar e ser aprovado. A nossa alegria está exatamente nisso. Quando nós somos eletivos a um cargo, num trabalho, por exemplo, nós vamos à empresa, fazemos uma prova, fazemos uma entrevista, né? E você está passando por uma avaliação, né? E poderíamos trocar aqui esse termo avaliação, até mesmo, muitas vezes, vamos colocar aqui como tentação, porque muitas das vezes o gestor que está te avaliando, ele vai te provocar a ter reações para que ele possa saber se você está realmente apto a exercer determinada função. Então ele vai provocar em você, ele vai tentar para que você caia em contradição, né? Ele vai tentar, então você precisa ser aprovado. Então a alegria nossa está em passar por provações e receber a aprovação da parte de Deus. É você, como já estamos aqui vários exemplos, é você ser tentado, seja sexualmente falando, seja na questão da ganância, né? Na questão falando financeira, dinheiro, poder, né? Mas em tudo você manter a sua cidadania, manter esse seu, sabe, lembrar que você é crente, que você é cristão, e guardar os mandamentos a qual Deus nos deixou.
É nisso que nós nos gloriamos. O apóstolo Paulo ele vai dizer em diversas das suas cartas, ele vai dizer nos seus livros, ele vai falar sempre, olha, eu tenho orgulho de sofrer por causa do Evangelho de Cristo, de passar provações e até mesmo tentações por causa do Evangelho de Cristo. Né? Há muita gente que tenta descobrir até hoje qual era o espinho na carne que Paulo tinha. Né? Esse espinho na carne era algo que o tentava, que o afligia. E muita gente aí dizia que era isso, que era aquilo. Né? Mas, enfim, a Bíblia não diz, não fala literalmente o que é. Mas, em tudo, ele se gloria, porque ele fala assim, olha, em todas estas coisas eu sou feliz, porque tenho sofrido açoites, eu tenho passado tentações, eu tenho passado provações. Ele vai dizer, eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei ser desprezado, humilhado, açoitado, mas em todas estas coisas, ele diz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, antes de nós entrarmos aqui para a conclusão, uma coisa precisa ficar bem claro para mim e para você. Precisamos buscar de Deus autoridade sobre as nossas vidas, o domínio sobre as nossas vidas. Domínio, quando eu falo, não é o domínio na independência de Deus, é o domínio do mal. É você poder resistir literalmente ao diabo. É você perseverar na santificação. É você perseverar na palavra de Deus, na oração, sabe? Examinando as Escrituras e ter força para poder resistir ao inimigo, resistir às tentações. Bendito seja o nome do Senhor. E se talvez algumas dessas coisas afligem a sua vida, talvez se você tem vivido um cenário como esse que nós passamos aqui, talvez muitas das vezes a gente não sabe, irmão José, mas tem crentes dentro da igreja que vivem anos com um pecado. Às vezes o camarada comete um pecado lá atrás e às vezes não tem a coragem de confessar por N motivos. Às vezes por um pastor que acha que disciplinar é matar e não ensinar o caminho, porque o significado da palavra disciplinar é mostrar o caminho correto. É você ensinar como você ensina o seu filho. Não, meu filho, você não pode pegar alguma coisa que não é seu. Vá lá e devolva. Não é simplesmente pegar o teu filho, encostar ele na parede e espancá-lo até o sangue descer. Não. Disciplinar é você dizer, olha, você fez errado. Isso que você fez não é correto, isso não é seu. Você vai lá e vai devolver. Às vezes, muitas vezes, a gente precisa constranger. Um exemplo, estou pegando aqui como o nosso filho. É constranger o seu filho. Você vai lá e vai devolver o brinquedo que você pegou que não é seu. Vai lá e devolva ele, para que ele entenda que eu não posso fazer isso. Isso é errado. Então, disciplinar é isso. Então, muitas vezes, a pessoa guarda um pecado durante muito tempo porque não tem coragem de confessar, porque não tem segurança para confessar. Quando é necessário que você, como nós vimos aqui, em tudo que nós meditamos, é necessário que você ponha para fora. Talvez você está vivendo um cenário em que você, talvez, viveu uma situação. Meu sobrinho, eles estão aqui, meu irmão está aqui, veio do Peru para cá, e ele citou que lá há muitos casos, Lucas, irmão José, de pessoas, de adolescentes, jovens adolescentes, que passam pela pedofilia, que são abusados sexualmente, às vezes por um familiar, pai, mãe, tio, né? E ele falou que ele lidou com muitos desses casos, muitas dessas situações, de pessoas chegar para ele e falar assim, Vinícius, Deus existe mesmo? Ou lá eles chamam de Marcos, né? Vinícius é a gente que costuma falar aqui, Marcos, Deus existe mesmo? E ele falar, sim, Deus existe, Deus é real, e ele tentar dar exemplos para aquelas pessoas, ele fala, mas por que então que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí as pessoas se abrirem com ele,
e a pessoa chegar e dizer assim, olha, eu tenho uma tendência homossexual, eu me atraio pela pessoa do mesmo sexo, porque desde pequeno eu fui criado assim, eu sempre, né, alguém me tocou, alguém fez isso ou fez aquilo comigo. E a pessoa carrega aquilo com ele. Só que quando nós abrimos o nosso coração para Deus nada é impossível. Seja qual for o teu pecado, seja qual for a tua falha, Glória não a importa há Deus. quantos anos você talvez tenha vivido uma vida de pecado, o sangue de Jesus Cristo Aleluia. te purifica de todo o pecado. Glória Foi a por isso Deus. que ele morreu na cruz do Calvário, para nos dar o direito da vida eterna, para nos dar direito, porque nós não somos merecedores. Por mais que alguém diga assim, olha, eu nunca cometi um adultério, eu nunca fiz isso, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz isso não te torna digno da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós recebemos dele essa graça, esse favor imerecido. Por mais perfeito que eu possa me achar, eu não sou merecedor. Tudo que eu faço é nada perante a grandeza de Deus. Então não há pecado que Deus não possa perdoar. Desde que você procure a Deus e confesse. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Você quer deixar de ser tentado, você quer deixar de viver, porque isso aflige a mente do ser humano. Porque, irmão José do Egito, Lucas, muitas vezes a pessoa ela sofre essas tentações, às vezes até mesmo ela cede a essas tentações, mas há no coração dela um temor. Há no coração da pessoa um temor a Deus. E no seu íntimo a sua alma clama a Deus por misericórdia. E aquela pessoa vai tentando, lutando, remando daqui e dali, às vezes consegue, se firma na igreja e pensa que não, às vezes porque a raiz não foi totalmente morta, arrancada mesmo, brota de novo, como nós citamos o exemplo aqui. E Deus vai permitir que isso aconteça, porque Ele quer que você se fortaleça e você vença, e essa coisa morra Glória a dentro da Deus. sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus quer transformar a sua vida. Se você está passando por uma situação como essa, se você se entregar a Jesus Cristo, se você confessar o seu erro, a sua falta, o seu pecado, você vai encontrar esse antídoto. Talvez as pessoas falam assim, como a gente ouviu alguns exemplos, não, eu não quero ir no hospital porque eu tenho medo, eu posso morrer e tal. Não, é necessário que você passe por um tratamento, é necessário que você receba medicações para que você crie imunidade, você vença essa enfermidade. Espiritualmente falando, é da mesma forma, é necessário que você confesse, deixe esse pecado, que você firme a sua vida na oração, na santificação, na meditação da palavra de Deus, e aí sim você vai estar forte, você vai vencer isso, porque aí se Jesus raiar nas nuvens, hoje, aleluia, você vai poder dizer, ora vem Senhor Jesus, Glória porque eu a estou Deus. pronto para subir contigo, para te Aleluia. receber, Aleluia. aleluia, Glória bendito seja o nome do Senhor. Lucas, você quer falar alguma coisa? Eu só apenas ressaltar aqui, se nós pararmos para analisarmos a inclinação da carne é o pecado. E a Bíblia nos traz aqui que o salário do pecado é a morte. Porém, a inclinação do Espírito é a vida. Aí o versículo de número 12 aqui é o que me chama a atenção, lá no texto base do capítulo 1 de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só o que vai dizer 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, para os injustos, ao dia do juízo para serem castigados. Aí o que nós lemos aqui no 12 de Tiago é o quê? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E olha só, pastor, que vai dizer, para complementar,
1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Repete isso de novo. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Aleluia. Nós, o texto é bem claro, nós, porém, uma incorruptível. Então nós vamos entendendo Glória. aqui sobre ser, essa parte de ser tentado, provado. Então em tudo nós percebemos que há uma recompensa em andar, em servir a Deus, em fazer uma caminhada com Cristo. Assim é como na vida de um atleta, de um competidor, que ele vai se colocar à disposição, vai estar se preparando todos os dias para alcançar o seu propósito. Então há uma recompensa. Enquanto alguns lutam para uma coroa corruptível, nós estamos buscando uma incorruptível, Glória ou seja, a uma Deus. recompensa que vem do céu. E qual que é a nossa recompensa? É a morada eterna. E eu glorifico a Deus por isso. Apenas isso, Glória a pessoal. Deus. Irmão José do Egito, o texto que nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, eles vão falar, acho que quando Jesus sobe para orar não sei se no Getsemane, quando Jesus chama os discípulos e fala assim, chama Pedro, Tiago e João e fala assim, vamos orar comigo? E levam, e quando Jesus fala para chegar a um determinado ponto, e Jesus diz para eles assim, vocês ficam aqui, e eu vou um pouco mais adiante. E quando Jesus vai orar e deixa eles, e pede a eles, olha, ore comigo. Mas quando Jesus volta, eles estão adormecidos. O texto vai dizer que eles estão cansados, afadigados, e eles adormecem. E Jesus diz a eles assim, quando voltam, mas nem uma hora vocês podem velar comigo? E isso acontece durante algumas vezes, se não me engano, 3. E da última vez Jesus diz assim, olha, é necessário vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o segredo para você vencer a tentação. Esse é o segredo para você se manter firme. Vigiar e orar. Não é só orar, porque como nós falamos aqui, Eva errou por 3 pontos. Parou para olhar, parou no lugar onde não era para parar. Olhou aquilo que não era para olhar e deu ouvido a quem não era para ouvir. Então, quando nós olhamos para o que Jesus está falando, olha, vigiai. Quando Jesus fala vigiar isso, não pare para olhar o que não é para ser olhado. Não pare para ouvir a quem não deve ser ouvido. Não pare num lugar onde não é para se parar. Então Jesus está falando vigiai. E Jesus está dizendo orai. Meus irmãos, o segredo do sucesso do cristão. Eu não estou nem falando de um obreiro, não, eu estou falando do crente, o crente que quer ir morar no céu com Cristo, que quer alcançar a vida eterna com Deus. O segredo para você chegar diante de Deus ainda é a oração. Aleluia. O crente que ora, eu não vou dizer que você tenha que subir monte, descer monte, ficar em vigílias, não. É constantemente uma vida de oração, estar, orando em pensamento, em espírito. Se você pode, dobre os seus joelhos, coloque os seus joelhos no chão. Se for possível de madrugada, ore de madrugada, ore durante o dia, ore, clame, peça a Deus. Talvez às vezes você não tem muito tempo para estar dobrando o joelho, mas enquanto você estiver no ônibus, talvez ouvindo um hino, esteja falando com Deus em oração, em pensamento, ore, clame, peça a Ele graça, misericórdia, e aí você vai conseguir viver conseguir resistir à tentação. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, só para a gente finalizar aqui, até porque a hora já foi, e olha que tinha mais conteúdo para falar, e eu não consegui nem absorver tudo, né? Mas, só para a gente finalizar aqui, Jesus vai nos dar o maior exemplo de vencer a tentação. E olha que interessante, eu gostaria, irmão José do Egito, me ajuda aí, Marcos 1 e 11.
Marcos, capítulo 1, verso 11. Acompanhe essa leitura aí. Nós já estamos finalizando. Diz assim o texto: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Volta alguns versículos antes, irmão José, quando fala que ele é batizado, Jesus é batizado. Versículo 9 em diante. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante, preste bem atenção nisso. Jesus vive o seu ministério, Jesus já está iniciando o seu ministério. Jesus é batizado, recebe o Espírito. E logo, de imediato, e talvez às vezes você até se questiona, talvez você tenha se questionado por isso, né? Mas por que eu achava que eu estava pronto, eu orei, eu fui batizado, e por que isso me sobreveio, né? E Jesus, o texto vai dizer de Marcos 1 e 11, olha, Jesus após ser batizado, receber o Espírito, o texto vai dizer no verso 12 que o Espírito de Deus, né, o impele para ser tentado. Por quê? Para nos dar o exemplo. Ser pastor, ter uma carteirinha de pastor, ser batizado com o Espírito Santo e até mesmo ter o dom de línguas ou os demais dons, não vai te impedir de ser tentado. O que vai te impedir de ser tentado é a sua vida de comunhão com Deus. A tua vida de comunhão com Deus é que vai te dar força para na hora que a tentação chegar sobre você, você dizer: para trás de mim, Satanás. Você fazer como José: a minha capa que você quer, fica com ela que eu estou indo embora. Certo? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até pegando um gancho, pastor, antes desse momento da tentação, é interessante que lá no versículo de número 1, mantenha isso, para a gente ler os outros. ele diz assim: e Jesus cheio, né? Cheio do Espírito Santo. Exatamente. Então, peraí. Então, para resistirmos às tentações, é necessário sermos cheios do Espírito Santo. E aí é onde entra a oração, é onde entra a consagração a Deus. É isso. E ele estava jejuando. Isso. 40 dias de jejum e oração. Né? 40 dias de jejum e oração, batizado nas águas, recebeu o Espírito sobre ele, cheio do Espírito Santo, e agora ele é impelido para ser tentado, porque Jesus estava com carne, como eu e você. Então ele precisava dar este exemplo para que eu e você olhássemos para ele como espelho e disse: ele venceu, eu também consigo vencer. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para o irmão José do Egito continuar lendo, leia as partes das tentações, quando o diabo tenta, e ele vai dando as refutações. Deve seguir a partir do 13 em diante. Né? 13? Acho que deve ser a partir do 13, o diabo vai falando: lança-te daqui para baixo, vai transformar a pedra em pão. Aí é Lucas 4. Ah, tá, é Lucas 4. Beijo. Do 3, versículo 3 em diante. Lê para mim. Lucas 4, 4? 3 em diante. Isso, 3 em perfeito. diante. É que eu não li a continuação. Diz assim o texto: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo
e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero finalizar aqui Glória a Deus. dizendo para você algo. Quando o inimigo vier sobre você, lançando sobre você as suas setas, diga a ele uma palavra como Jesus fez. Refute as tentações. Quando o inimigo vier para você lançando as suas setas, talvez para que você caia em um pecado de adultério ou numa fornicação, diga a ele, a Bíblia diz, não cometerás adultério. Sabe, vá refutando ao inimigo, sabe, vá refutando a ele, porque o Senhor disse, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra nesta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma tremenda e especial. Tá certo? Amanhã nós estaremos aqui em uma transmissão toda especial. Nós vamos louvar. Amanhã nós vamos fazer um louvorzão aqui mesmo. Tá? Nós vamos adorar o Senhor aqui com a participação dos nossos jovens, alguns dos nossos irmãos. Tá certo? Nós vamos cantar mesmo, salmodiar ao nome do Senhor Jesus a partir das 19h30. Também nós estaremos entrando no ar para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, fique atento amanhã, que nós vamos estar aí. Provavelmente, se for possível, a gente quer ver se a gente começa um pouquinho antes. Se der, às 19h15, a gente vai estar iniciando a nossa adoração, tá certo? Nosso momento de adoração a Deus. Tá certo? E no domingo aqui, uma transmissão com a participação das nossas irmãs. Tá certo? Uma live aqui com a participação das nossas irmãs. Então, não perca. Eu creio que Deus falará tremendamente aos nossos corações. Pastor Gesanias estará conosco ministrando a palavra de Deus. Então, não tem motivos para você não cultuar ao Senhor nosso Deus. Eu sei que talvez você está na sua casa cantando, lendo e orando, mas aí se você quer matar a saudade, pelo menos de ver o rosto dos nossos irmãos, né? Esteja aí ligadinho que você vai estar vendo aqui a gente adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amanhã à noite, às 19h15, vamos por assim, e no domingo às 19h30 nós estaremos aqui também adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus, tá certo? Próxima quarta-feira, não perca a campanha, tá certo? Nós estaremos juntos aqui. Lucas vai estar adorando e bendizendo ao Senhor juntamente conosco, com a participação do pastor Eliade na próxima quarta-feira. Fazendo um fechamento quarta-feira aqui conosco. Em nome de Jesus, tá certo? Que Deus possa abençoar a tua vida de uma maneira toda especial. Eu quero encerrar essa transmissão aqui. Você já desligou tudo aí? Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui. Eu gosto de cantar, mas eu gosto de adorar o nome do Senhor Jesus. Tem um hino que me veio aqui na minha memória. Solta esse. Que veio aqui na minha memória. Eu quero encerrar cantando aqui. Em seguida eu já oro pelos nossos irmãos. Em nome do Senhor. Já ministro a bênção também sobre a vossa. Vou seguir. Lembra do hino? Se você... Isso. Pensa. Rapaz, está meio falhando aqui. Isso. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque chorar, chora nos pés do Senhor.
Pense Jesus como teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os braços de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Pro crente não deixar a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deixa a ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, deste jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, descansar nos braços de Jesus. Aleluias, descanse nos braços de Jesus. Aleluia, siga os passos dele. Se você seguir os passos de Jesus, você não vai tropeçar, você não vai cair. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te convocar nesta noite a você dobrar, ou melhor, dobrar, eu sempre falo sobre dobrar os seus joelhos, curvar a sua cabeça. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite, abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus continue falando ao teu coração. Você que vai assistir esse vídeo posteriormente, alguns irmãos estão assistindo neste momento, mas você que vai ver esse vídeo amanhã ou depois, acredite, Deus pode mudar a história da sua vida. Você pode ser um vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma toda especial, tá bom? Afasta aí um pouquinho mais para trás, irmão José. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, isso aí. Que Deus continue abençoando a tua casa, que Deus lhe dê um final de semana abençoado, tá certo? E nós vamos estar juntos, como já falamos aqui, nós vamos estar juntos, adorando, bendizendo o nome do Senhor esse final de semana, porque não tem coisa melhor do que estarmos na presença de Deus, tá certo? Eu vou pedir para o nosso irmão José do Egito fazer esta oração, e logo depois eu ministro a bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar e a tua casa. Oremos. Amado Deus, somos gratos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença, conversando a respeito das Escrituras Sagradas. Senhor, como é bom, como é gostoso, Senhor, estar nesse ambiente, estar nesse lugar, ouvindo, aprendendo, sentindo a Tua presença, ouvindo e aprendendo a Tua palavra. Meu Deus, as pessoas que nos ouviram, nos assistiram, os irmãos que estão em casa, as irmãs que estão impossibilitadas de vir, aqueles que são do grupo de risco, Senhor, e não podem estar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua palavra que foi nos ensinada nesta noite, Senhor, surta efeito na minha vida, na vida daqueles que nos ouviram. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser vencedores pelo sangue de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. Muito bem. Recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós e juntos nós dizemos amém. Deus abençoe a tua vida em tudo por tudo.